Olá, crianças! Muito bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. E olha só, estou animadíssima, por isso que eu abri os braços aqui para receber vocês aí em casa, porque hoje a gente vai trabalhar um tema bem interessante. E daqui a pouco eu vou perguntar à professora Mauricéia qual é o tema que a gente vai trabalhar. É novidade, viu? Eu já vou logo dizendo para vocês. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu tenho um Midian, que é intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. E agora eu vou chamar a professora Mauricéia, porque ela vai dizer para mim qual é o tema desta aula. Bom dia, professora Mauricéia! Olá, professora Esther, olá, estudantes do segundo ano das turmas de alfabetização, vocês estão bem? Pois é, hoje a professora vai trabalhar um tema muito interessante, notícias. Não é isso, professora Esther? É verdade, professora Mauricéia, notícia novamente, professora. Vamos encerrar essa sequência, tá? Sobre notícias. Vocês já sabem o que é uma notícia, não é? Tenho certeza. E ainda sabem detalhadamente a estrutura de uma notícia. É o que é melhor, não é? Então, hoje a gente vai encerrar com um painel de notícias, tá? Eu trouxe algumas notícias aqui interessantes para a gente fazer a leitura e concluir com essa sequência. Mas vamos lá para essa sequência que está bem bacana. Primeira coisa que você tem que fazer é organizar o seu material, tá? Organiza aí seu material. Presta bem atenção nos detalhes dessa aula, que a gente vai começar apresentando para vocês algumas notícias para esse painel ficar aí bem bonito e se transformar. Eu vou pedir para passar o slide, porque ele deu uma travadinha aqui, viu, crianças? Agora, então, se organiza, presta bem atenção nos detalhes da aula, anota tudo que você julgar importante, tá certo? Tenha sempre ao seu lado caderno, lápis, borracha, porque a gente sempre precisa, não é? Escrever, apagar, escrever de novo e aprender muita coisa com a nossa leitura e com a nossa escrita. Então, o material você já sabe que é esse, o Aprender Sempre de Língua Portuguesa, não é? Estamos no terceiro volume, daqui a pouco a gente vai pegar o quarto volume desse material e vai continuar descobrindo muita coisa boa com esse material. Então, aprendemos, já falei para vocês, muita coisa sobre o gênero textual notícia. Nós sabemos que o gênero textual notícia é um tipo de texto do jornalismo, não é isso? E que esse texto, ele tem a função de informar, de trazer para a gente as informações do mundo que nos cerca. Então, todo dia a gente convive com notícias, tanto notícias boas como notícias ruins, tá certo? A gente também vive com a notícia escrita, não é? Que é a que eu encontro nos jornais, que eu tenho aqui, ó, na minha mesa, que eu encontro em revistas, não é? Então, a gente vive cercado no nosso dia a dia de notícias. Então, é interessante que a gente saiba, compreenda que gênero é esse, saiba a estrutura dele, porque a gente também pode fazer notícia, como a gente viu ontem na aula passada, não é? Que um estudante, ele escreveu uma notícia. Então, você também pode ser uma pessoa que escreve notícias, não é? Que faz notícias, tá certo? Então, além de ler, você também escreve notícia. Por isso que é importante conhecer a estrutura desse gênero textual. Hoje leremos algumas notícias, não é? E organizaremos juntos esse painel de notícia que está aqui bem do meu lado, tá? Então, a gente vai organizar. E à medida que eu for organizando, você já vai pensando aí com sua turma que você também pode fazer um mural de notícia bem interessante aí para a sua escola,
para a sua sala de aula, não é? Talvez, não é? Para o corredor da escola, não é? Vai ficar bem bacana, porque quando as pessoas forem passando, já vão se informando, já que a notícia, ela tem, não é, essa característica de ser um texto informativo, que traz informações para a gente. Então, vamos começar agora observando essas notícias e verificando que essas notícias, elas têm temas diversos, tá? A gente tem notícias da educação, a gente tem notícias sobre ciência, a gente tem notícias sobre tecnologia, tem notícias sobre esporte, tem notícias sobre o mundo das celebridades, não é isso mesmo? Temos diversos tipos de notícia. E vamos começar agora lendo uma notícia e observando qual é a área que essa notícia traz para a gente. Qual é o tema dessa notícia? Onde é que ela se encaixa, não é? Vamos observar e verificar também a manchete dessa notícia. É bem interessante quando a gente faz a leitura de uma notícia, observar logo de cara a manchete. A gente já visualiza a manchete, já percebe do que ela vai falar, né? Porque a manchete é o título da notícia. E depois a gente lê o resumo da notícia, que eu falei para vocês que a gente chama de lead, tá? Então, nessas notícias que eu vou trazer agora para vocês, eu fiz uso apenas da manchete e do lead da notícia, tá? Existe ainda o corpo da notícia, que você pode continuar fazendo a leitura dessa notícia com a fonte, de onde eu tirei essa notícia. Então, vamos começar pela primeira notícia, vamos fazer a leitura desta primeira notícia, vamos lá? Eu vou pedir para a tela ficar bem cheia aí e a gente conseguir ler junto. Então, a primeira notícia, menina de 11 anos dá aulas de inglês gratuitas para crianças carentes. Olha que notícia maravilhosa, não é? Eu vou dizer que é uma notícia maravigold, porque a estudante Eleonora Costa, de apenas 11 anos, se tornou uma mini teacher, olha, e está dando aulas de inglês gratuitas para crianças e adolescentes carentes. Tão jovem, tão cheia de empatia e solidariedade. Eleonora faz parte de um projeto social em Franca, São Paulo. Ela dá aulas em um espaço improvisado na garagem da instituição. A inspiração veio da mãe, Juliana Costa, que é professora de inglês e alfabetizou a filha. Hoje, Eleonora compartilha seu conhecimento com cerca de 60 crianças atendidas pelo projeto ProReavi, Casa Crescer da Cidade. Então, aí embaixo eu tenho a fonte, olha aí a fonte, não é, de onde eu tirei essa notícia. Se você quiser continuar fazendo a leitura dessa notícia, você vai procurar aí nessa fonte. Bem interessante essa notícia. E ela se encaixa no tema educação. E olha só, nessa notícia aí, de cara, eu já encontro a manchete. Onde eu tenho aí com as letras maiores em negrito, eu digo que é a manchete da notícia. É o título da notícia. Mas vamos para a próxima notícia. Escritora tem canguru de estimação que veste roupas. Olha só que legal. Nessa notícia aí, crianças, além de eu ter a manchete, que é justamente essa parte, eu tenho também o subtítulo da notícia. Logo abaixo do título, que é a manchete, eu tenho o subtítulo. E o subtítulo diz assim, ó: dupla visita escolas para ensinar crianças sobre a natureza. Bomerô foi adotada com apenas 3 semanas. A autora de livros infantis, Júlia Recatou, de 28 anos,
escrever uma série educacional e visita escolas para ensinar os alunos sobre a natureza, tendo ao seu lado uma parceira inusitada. Uma fêmea de canguru. As duas vivem na Virgínia, nos Estados Unidos, e têm uma verdadeira relação de amizade. Quando Júlia chega em casa, Bomerô, como se chama, a marsupial, estica os braços pedindo carinho e faz um ruído característico. Olha que legal, que bacana, não é? Então, essa notícia se encaixa em quê? Natureza, mundo animal, curiosidade. Se você quiser continuar lendo essa notícia, logo abaixo aí eu tenho a fonte da notícia. Mas vamos para a próxima notícia. Olha só. Eu achei, professora Esther, essa notícia bem interessante do bumerangue, do marsupial aí, né, que a professora coloca roupas nelas, a escritora. Inclusive, professora, nós estamos aqui no chat também com o Iago, né, e aí ele está aqui, começou a falar um pouquinho com a gente, falando sobre, e está prestando bastante atenção aí nas notícias que vocês estão trazendo. Cada notícia mais interessante que a outra. E também são curiosidades, não é, professora Esther? É verdade, professora Mauriceia. Agora eu vou trazer outras notícias, viu, Iago? Mas eu vou fazer a leitura apenas da manchete, tá? E você pode continuar fazendo essa leitura aí, pegando aí o link onde tem a notícia completa. Essa agora eu achei bastante interessante, professora Mauriceia, que é o coração 3D mais antigo do mundo, encontrado em peixe pré-histórico. Olha só, essa notícia aí se encaixa muito bem quando a gente vai fazer estudo da história, da pré-história, não é? Para a gente conhecer, não é, esses estudos científicos em que os historiadores, né, os arqueólogos fazem pesquisas e descobrem muitas coisas que nos ajudam no nosso dia a dia. E eu achei bem interessante esse aí, porque essa notícia eu tenho uma manchete e logo abaixo eu tenho um subtítulo que diz assim: os cientistas dizem que a descoberta de Caio Queixo dá uma visão sobre a evolução dos corações humanos. Olha que legal, professora Mauriceia. E o meu painel de notícia está ficando aqui cheinho de notícia. Vamos continuar fazendo a leitura apenas da manchete, do título da notícia, tá? Agora eu tenho uma notícia sobre a natureza também, sobre uma fruta típica do Brasil que pode combater uma superbactéria. Olha a manchete. Fruta típica do Brasil pode combater superbactéria. Que legal, não é? Quando a gente descobre essas coisas, é bem interessante que a gente está aí, não é, fazendo essa descoberta e ajudando as pessoas, ajudando a saúde. Essa notícia aí sobre uma planta que eu posso chamar de uma planta medicinal, não é? Vai ajudar na saúde das pessoas. Então, o tema se encaixa muito bem em natureza ou saúde. O outro eu tenho sobre esporte. Olha que legal. Turnê da Copa do Mundo recomeça e passará por todos os 32 países classificados. E a cada momento, o meu painel de notícia vai ficando cheinho de notícia que você pode criar também um painel desse e deixar aí no corredor da sua escola para todo mundo sair lendo ou a notícia toda ou a manchete, como eu estou fazendo aqui agora. Vamos agora bem rapidinho fazer a leitura dessa, tá? Que é o Forte de Fernando de Noronha, conquista selo Tesouro Verde. É interessante fazer essa leitura que trata sobre a preservação do meio ambiente. A outra notícia é sobre uma vacina. Olha só, que bacana, uma descoberta, não é, científica que vai ajudar aí na saúde das pessoas. Vacina contra monkeypox
chega neste mês ao Brasil, que quem deve ser imunizado nessa vacina aí, não é, que a gente está em busca, não é, justamente por conta da varíola dos macacos, não é? É bem interessante que essa vacina já está chegando ao Brasil e que algumas pessoas já poderão ser imunizadas contra essa doença. Para finalizar, eu trouxe aí a atividade complementar. Que tal, junto com sua turma, criar um mural de boas notícias, assim como eu trouxe algumas notícias que eu julguei, não é? Bacanas, legais. Então, faz isso aí. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e a sua turma também. Tchau, tchau, crianças, e até a nossa próxima aula.